Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós postamos esse vídeo também lá no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, lá no YouTube, ou melhor, aqui também no YouTube, tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito durante esses anos, né, pós-pandemia, desde a da época da pandemia que a gente começou a fazer esse trabalho e demos continuidade. Então, tem bastante temas que podem ser pesquisados lá, e eu tenho certeza que um deles vai dizer ao seu coração e alguma situação que você esteja aí vivendo na sua vida. Porque toda semana nós trazemos um tema para refletir a vida sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E refletir a vida é refletir os problemas que todos nós passamos, né? Todos nós passamos pelas mesmas situações, porém em momentos diferentes, né? Espíritos que somos aqui em aprendizado, então nós precisamos nos ajudar mutuamente através das experiências que nós vamos vivendo. E nada melhor do que o Evangelho do nosso Mestre para poder elucidar essas questões que nós trazemos para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza diz respeito a muitas pessoas, ou a todos, em algum momento da vida que a gente já tenha se sentido assim. Nós vamos falar sobre frustração e sobre fracasso. Então vamos agradecer ao nosso Mestre por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E que Ele possa abençoar a nossa intenção de aprender e servir no bem, e abençoar a todos nós nesse momento, para que possamos realizar o nosso Evangelho com toda a paz e toda a harmonia. E que assim seja. Para falar sobre esse tema, frustração e fracasso, eu trouxe um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falava nesse momento a todos aqueles que andavam em aflição. E quem de nós nunca passou momentos aflitivos ou passa momentos aflitivos na nossa vida? E geralmente isso acontece quando a gente comete uma falha no serviço que nós prestamos, na nossa vida, quando nós às vezes esquecemos uma chave, quando a gente vai mal numa entrevista de emprego, quando uma matéria que a gente estava em recuperação na escola e a gente não passa. E aí às vezes acaba até perdendo o ano. Quando a gente distrata alguém que é importante para nós. Quando a gente perde o celular pela terceira vez. Quando a gente faz planos e não consegue realizar. Quando a gente sofre vários tipos de insucessos, seja materialmente falando, seja emocionalmente falando. Quando os relacionamentos não dão certo, quando os projetos que a gente tem para a vida não dão certo, quando a gente deve fazer alguma coisa e acaba não conseguindo realizar isso, acaba não conseguindo concretizar.
E aí vem uma sensação horrível de frustração. E a gente se frustra nas nossas melhores intenções, a gente se frustra com a nossa própria pessoa, a gente começa a alimentar uma crença de que fracassamos, de que nada dá certo pra gente. Vem um sentimento de inferioridade muito grande, principalmente quando a gente se compara com outras pessoas e a gente vê muitas vezes o vizinho comprando aquele carro que a gente queria e a gente não consegue comprar. Ou quando alguém vive um relacionamento feliz e a gente não conseguiu estabelecer um. E tudo isso traz um amargor muito grande para a nossa vida. E todos nós, minha gente, não sejamos hipócritas. Todos nós já passamos ou ainda estamos passando por esse processo. E principalmente eu acredito que isso se agravou muito mais depois que as redes sociais ficaram fazendo parte do nosso dia a dia. Então a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook ou abre o YouTube e a gente vê um monte de receitas para ser feliz e a gente se sente impotente para tudo isso. Um monte de cursos que tentam nos enfiar goela abaixo e às vezes a gente fica consumindo um monte de informações para que a gente consiga sair desse estado de coisas e não consegue, aí a coisa mais se agrava. E isso é horrível de experimentar. E todos nós já sentimos esse amargor. Todos nós. Quando eu digo todos nós, eu também me incluo no meio disso. Porque humanos que somos, nossos sentimentos, nossas provações, elas sempre trazem uma mensagem. Tá? Mas qual é a mensagem da frustração e desse sentimento de fracasso? A mensagem é dizer: preste mais atenção. Preste mais atenção nas coisas que você está fazendo. Preste mais atenção naquilo que você está realizando. Hoje a gente vê que tem muita gente que, aliás, anda se autodiagnosticando e agora tudo virou TDAH. Todo mundo agora tem déficit de atenção. Todo mundo agora virou moda. Agora tudo é diagnosticado assim. Minha gente, a falta de atenção que existe hoje não é porque você está com um problema cerebral, é que você vive mais uma vida virtual do que a sua vida material. Às vezes a gente entra para ficar, vou olhar meu Instagram 15 minutos, quando você vê já passou uma hora. Quanto de vida nós gastamos vivendo uma vida fictícia, rolando a tela do celular, do que vivendo realmente a nossa própria vida. Nós perdemos o costume de escrever, de estar presente naquilo que nós estamos vivendo. E a gente vê isso, gente, nas reuniões até de família. À mesa, ou na sala de visitas, ou saindo juntos, cada um com o seu celular na mão. Então nós deixamos de viver a vida realmente para viver num mundo fictício, deixa a nossa atenção totalmente dispersa. Muitas pessoas que viajam, eu fico pensando que colocam tanta foto de viagem, eu pergunto qual foi o tempo que ela usou para curtir a viagem.
Não que a gente não possa tirar e guardar esses momentos, não estou dizendo isso, não vamos ser radicais. Mas quanto que se perde de viver as coisas preocupados em ficar postando tudo? A gente posta. Ah, fui ver uma coisa interessante, coloquei lá, tudo bem. Mas tem gente que não vive aquele momento. Às vezes está numa roda de amigos e não está curtindo a companhia de pessoas que às vezes já faz tanto tempo que a gente não vê. Então, o propósito do sentimento de frustração, de fracasso é pedir para que a gente preste mais atenção, que a gente se dedique mais para alcançar melhores resultados, para que a gente tenha mais cuidado nas nossas palavras, na nossa conduta. E principalmente, que a gente se eduque emocionalmente. Porque uma grande parte da população abriga o derrotismo e o fracasso para a sua vida como se isso fosse o fim de tudo. E tem muita gente que anda na vida assim. Inclusive, afirma isso. Eu sou um fracasso, eu não dou certo mesmo. Como se o Criador fosse um ser imperfeito que ia errar justamente com você, que se julga um derrotado. Quer dizer, o Criador podia criar outro Gandhi, poderia criar um outro Nelson Mandela, poderia criar tanta gente, mas criou você. E ele não criou nenhum de nós para sermos fracassados. Então, se esse sentimento de frustração, de fracasso anda rondando o seu mundo emocional, é hora de você rever esses valores. De ter a consciência de saber quem você é. É um humano que tem um aparelho aqui, um cérebro que te serve, uma inteligência que te serve, diferente dos animais. E porque esse sentimento de derrota, a derrota ela tem uma finalidade, fazer você começar de novo. E te dizer o seguinte, ó, esse caminho aqui não é o certo, isso aqui não dá certo, então tenta outro. Está exercitando a inteligência. Portanto, minha gente, errar não significa que você seja um fracassado. Quer dizer que você precisa só melhorar naquele assunto, se aprofundar mais, pesquisar mais ou se corrigir emocionalmente. Mesmo que a gente tenha consciência de muitas coisas erradas que a gente tenha feito, sempre é o momento da gente começar a se corrigir. Sempre. A mudança, ela acontece no instante em que eu mudo o meu pensamento. A partir do momento que eu decido que eu não quero mais isso para mim. Então aí eu vou procurar os meios de lidar com isso, de melhorar naquilo que eu estou errando. É falta de atenção? É falta de conhecimento? É falta de auto-amor? Porque quando a gente fica meio enraivecido com a gente mesmo, a gente cai nesse fundo de poço de derrotismo. Por quê? Porque começa a se comparar com as outras pessoas. Porque começa a ver o que os outros conquistaram e o que eu não conquistei. E aí mais se acentua essa impressão de insucesso, de fracasso, quando a gente se compara. E eu sempre digo, nós não podemos nos comparar uns com os outros,
Porque, apesar de semelhantes, nós não somos iguais. Eu posso tentar comparar duas canetas. Acho que eu não tenho mais nenhuma igual aqui. Não tenho mais. Tem duas. Posso tentar comparar duas canetas. Porque saíram da mesma matriz e são iguais. Então eu posso ter uma comparação. Eu não posso me comparar com ninguém. Não tem outra Ângela igual a mim no universo inteiro. Como não tem outro de você. Então, como é que a gente vai querer comparar eu com uma outra pessoa? Cada um de nós está carregando uma história, está carregando uma gama de aprendizado que foi feito durante séculos. Então, não tem como se comparar ao outro. E toda vez que nós fazemos isso, nós judiamos de nós mesmos. Nós nos colocamos sem valor pessoal, nos colocamos para baixo e acabamos estabelecendo disputas internas que incendeiam a inveja dentro da gente. E acabamos muitas vezes criando expectativas fora da nossa realidade. Cada um de nós traz uma realidade. Essa que é a verdade. Todo mundo pensa que o mundo acontece aqui fora, que tudo isso é a realidade. Não é. A realidade é o mundo interno de cada um, porque cada um vai enxergar a vida com as suas próprias lentes. Então, a minha realidade é diferente da realidade de outra pessoa. Como eu enxergo é diferente da forma como o outro enxerga. Então, não tem como fazer comparações. E se a gente faz isso, a gente acaba se aprisionando e piorando a situação ainda com um sentimento de culpa. Porque aí a gente vê o que o outro consegue. Se instala a inveja dentro de nós. E nós começamos a nos sentir culpados. E a culpa é uma sombra mental muito grande. E a gente começa a se achar culpado por não conseguir. E vai abrir portas emocionais para as doenças, né? Da alma, para as doenças emocionais de baixa estima, de inferioridade, de desvalorização, autodesvalorização, né? Das suas capacidades, dos seus esforços. E a gente começa a entrar em conflito conosco mesmo. E muitas vezes nos auto-agredindo até. Deixando de gostar da gente. E quando é que eu percebo isso? Quando a gente começa a ficar azedo, quando a gente começa a ficar negativo, pessimista. Isso é uma agressão à própria alma. Nós vamos perdendo energia e no final de tudo nos atolamos na angústia. Portanto, minha gente, se a gente está errando, se anda esquecendo, se perdeu, se não foi bem, se a coisa não deu certo como planejado, a frustração, ela serve como um alerta. Não é por esse caminho. Você vai ter que tentar de outra forma. O importante é que a gente mantenha acesa a crença de que nós podemos fazer e refazer a nossa vida a qualquer momento. E essa decisão é uma decisão individual. Ninguém vai poder fazer isso por nós.
Portanto, frustração que a gente tem na vida por algum projeto, alguma coisa que não deu certo, tudo bem, ela não é fracasso. O fracasso ele só vai acontecer quando a gente desiste. E como seguidores do Cristo que nós somos, essa é uma palavra que nem tem que existir para nós. Porque o Cristo não desistiu, Jesus não desistiu em nenhum momento, sendo perseguido, como foi durante todo o seu messianato, sendo muitas vezes insultado, quantas vezes tentaram humilhá-lo, e ele não desistiu do seu projeto. E ele foi até o fim e até as últimas consequências. E mais, não desistiu até hoje. Porque o projeto Terra, ele continua. Jesus está na frente disso. E ele provou que isso continua quando ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressurgiu da morte e mostrou que o trabalho continuaria. E que nós continuaríamos com ele. E nós precisamos lembrar desse exemplo. Porque se a gente escolher a pior parte, quando a gente decidir que a gente não quer refazer o nosso caminho, esquecendo dos nossos valores, das vitórias que nós já tivemos no passado, a gente vai se atolar numa lama. E vai fazer o quê? Vai atrasar o nosso progresso espiritual. E aqui não custa lembrar de que a vida não termina na decomposição da matéria. Vida é vida. Assim como Jesus mostrou que a morte não existia, se mostrando através da ressurreição na época que a morte não existia, assim nós também, espíritos imortais que nós somos. Esse corpo um dia vai se deteriorar, vai voltar para o planeta. Nós teremos que entregá-lo de volta. Mas a nossa consciência, o nosso espírito, ele continua. Aí vai depender de nós, se nós vamos querer voltar para outra dimensão e continuar o nosso progresso com fracasso, ou se nós vamos refazer o nosso caminho. Aliás, elucidando essa parte espiritual, eu indico para vocês que assistam o filme Nosso Lar 2. Porque os mensageiros falam justamente disso. Quantas encarnações são gastas aqui na Terra e nós retornamos como fracassados, como falidos para o plano espiritual, de onde todos nós saímos. No filme, a mensagem é bem clara. Todos nós chegamos aqui com uma proposta reencarnatória, com um propósito, com uma tarefa a ser feita, a ser desenvolvida, que é mostrada para nós onde nós fomos plantados. Ela vem a nós. E quantas vezes a gente joga para lá aquilo que é para nossa realização e queremos fazer coisas que não têm a ver com a nossa proposta. Quantas vezes nós já não fomos convidados a trilhar o caminho do bem? Quantas vezes nós já não fomos convidados a ajudar o próximo? Quantas vezes já não fomos chamados, através até de duras penas que nós já vivemos na vida? E quantas vezes nós dissemos sim, e quantas vezes nós estamos repetindo não a esse convite? A resolução pertence a cada um. No filme isso é bem claro, com aquele grupo de espíritos que vem cumprir uma tarefa aqui. Depende de cada um
E ninguém pode fazer o trabalho por nós, a não ser nós mesmos. Portanto, se o seu momento é difícil, se o seu momento te faz se sentir frustrado, lembre-se disso. Você não está aqui de brincadeira, você está aqui para vencer. Mas não é para vencer o mundo, é para vencer a si mesmo. E não se deixar abater pelas provações que virão. Toda provação, toda situação que vem à nossa vida é uma lição. Ela traz uma lição, ela traz uma mensagem de aprendizado para nós. Ninguém está aqui pagando erros de nada. Nós só estamos aqui dando conta da nossa própria consciência. Tudo aquilo que nós passamos aqui, que às vezes à primeira vista pode até parecer injusto, não é. Tudo que nós vivemos hoje é simplesmente colheita. Colheita do que nós plantamos. Ah, mas essa vida eu não fiz, só fiz o bem, só ajudei. Não se esqueça que essa vida é apenas um dia na eternidade. E quantos dias você já não viveu anteriormente? Então hoje nós estamos colhendo. Muitas das nossas dificuldades hoje são colheita. Mas ao mesmo tempo em que nós estamos colhendo, nós estamos também plantando na terra. E o que nós estivermos plantando hoje vai ser aquilo que nós vamos colher depois. Então, se fazemos coisas hoje que a gente se frustra, que não dá certo, vamos tentar de outra forma. Vamos procurar trabalhar nisso e não interromper o nosso processo de progresso espiritual. Para não ter que ficar repetindo e repetindo e repetindo sempre a mesma lição. Quantas encarnações serão necessárias para que a gente se ajuste realmente nos desígnios divinos? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Públio Lentulus. Quantas encarnações serão necessárias? Você pode me seguir agora ou viver aí sua vida de provações. Ele escolheu as provações. Até chegar ao ponto de realmente compreender a mensagem do Cristo. E nós? Estamos em 2024. Será que nós ainda precisamos de tantas encarnações assim? Será que hoje, no meio dessa tecnologia toda, a gente não utiliza isso a nosso favor? Vamos pensar nisso. E antes de se sentir um fracassado, olhe para cima. Olhe, não porque Deus esteja lá em cima, mas porque o olhar para cima nos eleva. Eleva o nosso nível de consciência. Para que a gente olhe um pouquinho mais alto, uma oitava acima desta realidade que a gente vive aqui. Que é uma realidade criada somente por cada um de nós, que está na nossa cabeça. O que passa nas telas das redes sociais, o que se passa, tudo isso é só projeção mental. Então lembre-se disso. A vida realmente verdadeira é aquela de quando você fecha os olhos e você olha para dentro e se vê por dentro. Aí sim você está vivendo realmente a vida verdadeira. E nós vamos pedir ao nosso mestre que nos ajude a que a gente perceba, através desse olhar interno, que a gente se perceba como filhos de Deus, como espíritos, como almas imortais. Que nós possamos nesse instante agradecer a Deus pelas nossas dificuldades, agradecer a Ele por nos mostrar que nós precisamos melhorar
onde que nós precisamos melhorar. E cada um de nós sabe aonde precisa. Se é sobre um projeto, se é sobre um relacionamento, se é sobre o perdão, se é sobre o nosso comportamento. A vida estuante que é, nos dá a oportunidade para que nós possamos fazer a correção. E que nós tenhamos a força necessária, com a fé no nosso Mestre, que diz para que a gente vá até Ele, porque o seu jugo é suave. Sim, o seu jugo é suave e o seu jugo é a observação da sua lei. E nós te agradecemos, Senhor, por mais esse evangelho. Pedimos que abençoe cada lar aqui representado e que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês. O pequeno sempre gosta da hora da prece, então ele vem aqui para fazer junto com a gente, está crescendo. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 21 horas, com mais um Evangelho online. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.